estarmos louvando com alguns cânticos, eu vou ler o Salmo 150, que nos diz: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai pelos seus poderosos feitos, louvai consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com acordes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Possamos então louvar a Deus por Ele ter nos dado vida mais uma vez, possamos fazer isso com gratidão no nosso coração.
que o Senhor possa estar dando sabedoria para a gente, que a gente possa sempre viver no teu caminho. Abençoe a palavra de hoje, que o Senhor possa estar colocando ela no nosso coração, que a gente nunca se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente sempre siga o alvo que é teu, Senhor. Nos dê um bom dia e fique conosco, pois é em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5. Aos domingos pela manhã nós temos estudado sobre o Sermão do Monte, mais especificamente falando sobre as bem-aventuranças. E essa passagem se encontra no capítulo 5 de Mateus. Então, peço que você aí na sua casa pegue a sua Bíblia, abra, para que nós possamos estar lendo e aprendendo mais uma bem-aventurança que Jesus Cristo tem para ensinar a cada um de nós. Antes que nós possamos ler o versículo 7, que é a quinta bem-aventurança que nós vamos tratar, nós vamos fazer aquele exercício de estar repetindo todas as demais que nós já estudamos, para que a gente consiga, o objetivo aí é decorar cada uma dessas bem-aventuranças. Então a primeira delas, das quais Jesus descreve para nós aqui, é sobre bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois ele vai falar sobre bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Depois no versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E domingo passado nós também trabalhamos o versículo 6, que fala sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E hoje nós vamos tratar, como disse, sobre a quinta bem-aventurança, que está aí no versículo 7, onde Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração, que a gente aprenda de fato e de verdade as implicações que isso tem para a nossa vida como servos de Deus. E já pensando então, meus irmãos, sobre o sentido desta característica, desta qualidade, desta atitude que é necessário ter como aqueles que pertencem ao reino dos céus, que é os misericordiosos, nós precisamos entender que isso tem, que na verdade a misericórdia é algo que pode ser comparado com a graça, entendendo que há uma diferença entre elas, mas a princípio nós devemos entender e olhar para a palavra misericórdia e compará-la com a graça, sabendo que há uma diferença, mais uma relação entre elas, e talvez nós poderíamos até dizer uma certa semelhança. E para a gente ver essa diferença, ainda que a gente possa dizer que há uma certa comparação, nós vamos ver alguns textos, mais especificamente, ou boa parte deles, escritas pelo próprio apóstolo Paulo, que vão mostrar para nós que há essa diferença, apesar de nós podermos comparar a misericórdia com a graça. Então você, se está aí com a sua Bíblia, rapidamente você vai poder olhar em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, o que era muito comum por parte do apóstolo Paulo, de começar suas cartas saudando os seus leitores com a graça e a paz de Jesus Cristo. Mas aqui em 1 Timóteo, como em outros que nós vamos ver, nós vamos encontrar ele acrescentando a misericórdia. Então, nesse primeiro texto, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ele diz: graça, misericórdia e paz. A mesma coisa vai acontecer na sua segunda carta a Timóteo,
na sua carta a Tito, e também nós vamos ver isso aparecendo na segunda carta de João, aonde ele também utiliza as mesmas palavras: graça, misericórdia e paz. Então, essas 4 passagens estão sendo utilizadas, nós estamos aqui nos apropriando delas, apenas para a gente observar que, apesar de nós podermos comparar a misericórdia com a graça, há uma distinção, há uma diferença, e isso está nítido nesses 4 textos, porque são colocados um do lado do outro. Então, graça precisa ser compreendida como algo que tem mais a ver com o pecado, num sentido geral, e misericórdia tem mais a ver com as consequências do pecado. Então veja que elas têm relação uma com a outra, mas há uma diferença, há uma distinção, onde graça tem mais a ver com o pecado no sentido geral e misericórdia mais num sentido, tem a ver mais com a consequência do pecado. Citando aí Lloyd Jones, ele fala o seguinte, que a graça condescende diante da questão do pecado como um todo. Então veja que graça está aí, ou tem relação com algo mais geral, mais abrangente. Aí ele continua dizendo, e sobre a misericórdia fala o seguinte: a misericórdia contempla especialmente as miseráveis consequências do pecado. Então, misericórdia é a preocupação e o intento ou o intenso desejo de aliviar a miséria de um indivíduo. Resumidamente falando, e mais especificamente falando sobre a misericórdia, o Lloyd Jones vai dizer, é a preocupação e um intenso desejo de aliviar a miséria de um indivíduo. Então esse é o sentido resumido do que nós devemos entender a respeito de misericórdia. Mas há um detalhe interessante em relação àquilo que nós estamos começando a desenvolver e aprender sobre o sentido que Jesus utilizou a palavra misericórdia nesta quinta bem-aventurança, que ainda que Lloyd Jones tenha definido que misericórdia é a preocupação e um intenso desejo de aliviar a miséria de um determinado indivíduo, o detalhe é que misericórdia não diz respeito ou não tem apenas o sentido ou o significado de um desejo, de um sentimento, de uma vontade, mas tem a ver também com ação, tem a ver com atitude, não meramente algo interno, não meramente um desejo, mas um desejo que se vê realizado através de uma ação e através de uma atitude. Então nós temos alguns exemplos extremamente importantes e interessantes para a gente observar aqui à luz da palavra de Deus. Eu quero que você abra em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, aonde registra para nós a parábola do bom samaritano. Nesta parábola bem conhecida, nós temos ali descrito uma história que Jesus contou, ilustrativa, de uma determinada pessoa que foi assaltada, deixada quase morta na estrada, e algumas pessoas passaram, viram a condição miserável daquela pessoa, e eles passaram, mas não fizeram absolutamente nada. E por fim, então, também passa por ali um samaritano, e diferentemente daqueles outros que passaram, viram, mas não fizeram nada, esse samaritano não apenas tem dó, não apenas tem compaixão, ele não apenas tem essas atitudes do seu próprio coração para com aquele indivíduo, mas ele principalmente tem a atitude de ajudar. Ele faz o que foi necessário, que deveria ser necessário para o bem-estar daquela pessoa, ele cuida, ele dá do seu próprio dinheiro,
para que aquela pessoa que estava numa situação tão miserável pudesse sair daquele estado. Então, esta parábola serve de ilustração para a gente entender as implicações do que significa misericórdia. Não é apenas um desejo, não é apenas uma compaixão, uma dó, uma pena, mas é algo que se vê externalizado, que sai do coração e se mostra através de uma atitude. Dessa forma, então, olhando para este primeiro texto, essa primeira passagem, misericórdia não é, como nós falamos, apenas um sentimento ou desejo, mas uma ação para que a situação de miséria do próximo seja aliviada. Então, de nada adianta, ou num sentido mais pleno da palavra, apenas ter compaixão, dó, sentimento, se não é feito nada para que aquela pessoa se veja livre, ou pelo menos a sua situação seja amenizada. Uma outra passagem que também é uma parábola e também bem conhecida, a parábola do filho pródigo, que está no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 24. Não vou ler toda a passagem, mas nós conhecemos muito bem, de maneira resumida, o que acontece ali é um filho ofender o seu pai, porque, em outras palavras, ele estava considerando o pai morto, porque pede a herança, e herança é apenas algo que você adquire quando o dono daquilo morre. Ele então ofende o seu pai, pedindo a parte da herança que ele merecia, que cabia a ele, e além de fazer ou ter essa atitude, ele também gasta toda aquela herança que havia recebido. E aí, depois de ele se ver em um estado de total miséria, porque desejava comer daquilo que os próprios porcos comiam, ele então se arrepende, se volta para a sua família, e o que nós encontramos por parte deste pai, que havia sido considerado morto pelo próprio filho, a atitude desse pai que o filho gasta tudo que ele havia se empenhado em construir, investido tempo, força, suor, energia e tudo mais. Esse pai se compadece daquele filho. Esse pai o ajuda a sair daquele estado de miséria. Então nós olhamos para a parábola do bom samaritano e entendemos as implicações do que significa misericórdia. Nós olhamos para a parábola do filho pródigo, que tem um simbolismo, se é que podemos dizer assim, em relação a cada um de nós, o que diz respeito à nossa condição miserável, sendo nós pecadores aos olhos do Pai, aonde Deus se compadece de nós e Ele age de maneira para que a gente saia desse estado de miséria. E é por isso que um outro exemplo, se não o maior, é o exemplo do próprio Cristo Jesus. Deus em Cristo se compadece de nosso estado de miséria, fazendo e nos dando aquilo que não merecíamos. Então, olhando para aquilo que desde Gênesis até Apocalipse Deus nos ensina, é de entender que nós, como pecadores, estamos em um estado de miséria espiritual, aonde nós não podemos fazer absolutamente nada, aonde nós não merecemos absolutamente nada, mas Deus, já em Gênesis 3, quando é registrado o pecado entrando na raça humana, Deus ali já havia prometido que Cristo viria a este mundo, pisaria na cabeça da serpente, porque Deus se compadeceu do nosso estado de miséria e em Cristo Jesus agiu de modo que pudéssemos sair desse estado de miséria. Citando algumas palavras de Lloyd Jones sobre isso, ele diz: Deus viu o nosso deplorável estado, viu o nosso sofrimento, e a despeito de sermos apenas transgressores da lei, foi precisamente a sua misericórdia que o impeliu a agir em nosso favor. Assim sendo, o Filho de Deus veio
e cuidou de nossa miséria, ou a nossa mísera situação. Deus olha com condescência para o homem, o qual está caído em sua miséria devido ao pecado, e se enche de terna compaixão por ele. A graça divina, que ali se manifesta de modo geral no tocante ao pecado, particulariza-se na forma de misericórdia quando Deus olha para as lamentáveis consequências do pecado na nossa vida. Então, as primeiras palavras de Jesus, quando começa o seu ministério, pregando esse sermão, chamado Sermão do Monte, é de trazer a conhecimento nosso, do povo que estava ali ouvindo, dos seus discípulos, das multidões, aquilo que ele mostraria pela própria atitude quando ele subisse naquela cruz, de que Deus em Cristo Jesus estava usando de misericórdia para com cada um de nós, por causa da nossa condição miserável espiritual aos olhos de Deus. Estas bem-aventuranças, quando nós estudamos a fundo o que elas significam, como nós já fizemos por 4 vezes, vai nos mostrar aquilo que Jesus pregou, ensinou e demonstrou em Cristo, demonstrou na cruz, ao ser colocado naquele lugar para morrer em nosso lugar também. Então, queridos, a palavra misericórdia tem todas essas implicações. E resumindo mais uma vez, não diz respeito a apenas um sentimento que temos, que nutrimos por alguém, de compaixão, mas algo que vai além, algo aonde nós nos mobilizamos a fazer o que for necessário para auxiliar, aliviar e tirar aquela pessoa daquela situação, porque na verdade isso tem relação com aquilo que o próprio Deus fez por nós em Cristo Jesus. E louvado seja o nome dele por isso. Mas, então, entendendo o sentido real dessa primeira parte do versículo, há a parte final, aonde há a promessa: bem-aventurados os misericordiosos, e já entendemos o sentido de misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Então, essa segunda parte agora que nós vamos entender, e é necessário entender da maneira correta. Alcançarão misericórdia. O sentido que nós, o sentido utilizado por Jesus, construído nesta bem-aventurança, é um sentido aonde nós encontramos em outras passagens, muito semelhantes, mas num contexto diferente. E aí você abra também Mateus capítulo 6, versículo 12. Mateus 6, versículo 12. Só passar uma folha adiante que você vai encontrar a passagem aonde Jesus está ensinando sobre como orar. A famosa passagem sobre a oração do Pai Nosso. E aqui ele então vai dizer no versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então veja que tem certa semelhança, porque Jesus está dizendo: os que são misericordiosos alcançarão misericórdia. Agora aqui Jesus está dizendo no capítulo 6, versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nos dá a ideia aqui de que ao fazer nós receberemos, assim como está nesta bem-aventurança. Aquele que é misericordioso alcançará misericórdia. Então, é semelhante nesse sentido. Ainda em Mateus nós vamos encontrar uma outra passagem que também apresenta algo parecido no capítulo 18, versículo 35, que fala sobre a parábola do credor incompassível. E aí nesse versículo, Jesus disse:
assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Só para contextualizar os irmãos, o que essa parábola fala? De alguém que devia muito a uma determinada pessoa, não tinha condições de pagar aquela dívida, mas aquele que estava cobrando a dívida perdoa esta dívida. E aí o que acontece é que essa pessoa se alegra, mas ele se vê em uma situação muito semelhante, aonde agora o papel está invertido. Ele tinha algo para cobrar de uma pessoa que obviamente lhe devia algo, e pensando que ele talvez faria a mesma coisa que o outro fez com ele, ele faz de maneira diferente. Ao invés de perdoar, ele cobra e leva aquela pessoa à prisão ou às consequências da dívida que não poderia ser paga. E aí Jesus encerra essa parábola dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então nos dá a entender que há uma certa condição aonde, se você faz algo, você recebe. Esta talvez, ou este seja a compreensão que você, ou que tantos têm tido a respeito do que pode ser o que Jesus está dizendo aqui nessa parábola. Bem-aventurados os misericordiosos, porque, sendo misericordiosos, alcançarão a misericórdia. Mas eu quero dizer o seguinte, que esta compreensão é equivocada. Esta compreensão não está correta. Esta compreensão não é bíblica. E se nós entendermos dessa forma, nós estamos ferindo a própria Escritura, porque isto é contrário àquilo que ela nos ensina. E eu vou mostrar isso aos irmãos, ou nós podemos dizer que não é esse sentido de condição para alcançarmos a misericórdia se nós formos misericordiosos, por duas razões pelo menos. A primeira delas é que, se nós entendemos que só alcançamos misericórdia se formos misericordiosos, isso implica, ou isso significa que nós nunca então vamos alcançar o perdão de Deus. Se depender de mim e de você para poder usar de misericórdia com o outro, para perdoar o outro, para que aí sim Deus use de misericórdia e nos perdoe, é impossível. Deus não vai nos perdoar e não vai agir de maneira misericordiosa conosco, porque é certo que nós temos dificuldade em ser misericordiosos uns com os outros e de perdoarmos uns aos outros. Então, se nós compreendermos o sentido como um sentido de condição, de mérito, para Deus ser misericordioso para conosco, nós não vamos encontrar misericórdia por parte de Deus, porque nós não conseguimos cumprir, não conseguimos agir dessa maneira misericordiosa para com as pessoas. Então essa é a primeira razão. A segunda é ainda mais grave, porque ela não diz apenas respeito ao que pode acontecer conosco, se a gente pensar dessa forma, mas agora é mais grave porque diz respeito ao próprio Deus e também podemos dizer a própria salvação. Por quê? Se depende de perdoarmos o nosso próximo para Deus nos perdoar, se depende de nós sermos misericordiosos para Deus usar de misericórdia para conosco, então a salvação, em outras palavras, é condicional. Em outras palavras, a salvação é meritória, o que é contrário, obviamente, sendo nós presbiterianos, estudando, já conhecendo a palavra de Deus, é contrário ao que a Escritura ensina para nós. Então vale aqui citar dois textos pelo menos, como o de Romanos capítulo 5, versículos 8 e 10. Romanos 5, 8 e 10.
onde Paulo fala: Deus prova o seu amor para conosco. Então, o fato de Deus agir com amor para conosco é misericórdia, porque sendo nós pecadores, estando nós em um estado de miséria espiritual, Ele age com amor, Ele age de maneira misericordiosa, nos amando sem nós merecermos. E aí, nesse sentido, Paulo continua: pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a condição, se é que nós podemos dizer assim, para Deus nos amar, não está no fato de nós termos sido certos, porque Ele morreu sendo nós ainda pecadores. Aí Paulo no versículo 10 também vai falar: quando inimigos fomos reconciliados com Deus. Não dependeu de nós estarmos bem com Deus, não dependeu de nós estarmos fazendo o que é certo, não dependeu de estarmos fazendo boas obras para Deus ter nos salvado. Jesus nos salvou, sendo nós pecadores e sendo nós inimigos de Deus. Tem um texto clássico que vale também citar, que é Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, onde Paulo diz: porque pela graça sois salvos. Graça é algo dado, não é algo que se mereceu. Isto mediante a fé. Então a graça vem por meio da fé em Cristo Jesus. É por crer que nós somos salvos. Mas aí você pode pensar, então o crer é uma atitude minha, então depende de mim. Mas o que que Paulo continua dizendo? E o isto aqui se refere à fé, ou seja, a fé que é o que nos faz receber esta graça que é a salvação. Esta fé, Paulo diz, não vem de vós. Mais uma vez, é dom de Deus. É algo que Deus dá. Não é por obras, não é de obras, mas é algo dado, é um dom, é uma graça de Deus para conosco. O sentido, então, é que aquele que alcançou misericórdia, e aí eu quero que você preste atenção muito naquilo que nós vamos aqui dizer, porque na verdade, irmãos, isso aqui tem um certo peso, é algo aonde nós devemos considerar para que a gente analise como que nós temos entendido o que é ser misericordiosos. O sentido, diante de tudo que nós já falamos, o sentido de alcançar misericórdia por ser misericordioso é que aquele que alcançou misericórdia, ou seja, foi alvo da misericórdia de Deus, ou seja, foi salvo, alcançado pelo amor de Deus, que é um dom, é aquele que também usará de misericórdia. Então veja, por que bem-aventurados são os misericordiosos? Porque alcançarão misericórdia. Porque aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus, naturalmente, são os que agem de maneira misericordiosa para com o seu próximo. De modo que, se ele ou se nós não usamos de misericórdia, preste atenção, é porque ainda não foi alcançado pela misericórdia de Deus. Então, qual é a implicação, qual é o sentido correto dessa bem-aventurança? É que só se usa de misericórdia quem já foi alcançado pela misericórdia de Deus. O sentido oposto é, se alguém não usa de misericórdia para com o seu próximo, é porque na verdade ele não foi alcançado pela misericórdia de Deus. É por isso que o sentido traz certo peso, porque ou nós não estamos entendendo, ou pode ser que nós não estejamos entendendo de maneira correta o que é ser misericordioso, ou é porque ainda nós não fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Porque se fomos, o que Jesus está ensinando é que nós seremos misericordiosos. Citando ainda Lloyd Jones, ele diz: se eu tiver realmente arrependido e se perceber a minha real situação diante de Deus, compreendendo que só poderei ser perdoado em consonância com aquela condição,
então será imprescindível que eu perdoe aqueles que transgredirem contra mim. Aquele então que foi perdoado por Deus em Cristo, preste atenção, não tem desculpas para não perdoar o seu próximo, porque ele já foi perdoado por Deus. Ele já alcançou a maior misericórdia que ele poderia ter alcançado. E se ele já alcançou, não porque merecia, mas pela graça de Deus, este que já foi alcançado pela misericórdia de Deus, não tem desculpas para olhar para o seu próximo, olhar para alguém que o ofendeu, para alguém que lhe fez mal e não usar de misericórdia também. Aquele que já foi alcançado pela misericórdia de Deus enxerga a sua condição pecaminosa. Ele olha para si e sabe: Deus, eu sou um pecador que ofendo o Senhor todo o tempo, que o ofendi e mereço o inferno, mas o Senhor em Cristo usou de misericórdia. Então, por enxergar a si mesmo, ele tem capacidade, não por si, mas através do Espírito Santo, da obra de Cristo, de enxergar a mesma condição na vida do seu próximo que não é diferente dele. E ao enxergar a sua condição pecaminosa, ao mesmo tempo, ele enxerga a graça de Deus sobre a sua vida. Graça essa, que aqueles que nos ofendem, aquele que te ofende, aquele que precisa ser perdoado, aquele que precisa ser alcançado pela nossa misericórdia, também precisa alcançar da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Por isso, aquele que é alcançado pela misericórdia de Deus tem a compreensão de que o seu próximo também é pecador e falho, como ele é falho e pecador aos olhos de Deus, e carece de seu perdão, e principalmente do perdão de Deus, assim como ele foi perdoado. Então são palavras diferentes, mas no mesmo sentido de compreender que aquele que é misericordioso é porque já foi alcançado pela misericórdia de Deus, e é por isso que eles alcançarão a misericórdia. E entendendo o que isso traz de implicação para a nossa vida, é necessário que a gente também enxergue o que Deus fez por nós e possa fazer e ter a mesma atitude pelo outro. Não é que eu vou usar de misericórdia para Deus usar de misericórdia para comigo. Não, é o fato de eu já ter sido alcançado pela misericórdia de Deus, que agora me faz enxergar quem eu sou, enxergar o meu próximo e usar de misericórdia para com ele. Então não é condicionado, não é algo que você merece, você faz e recebe, é algo que você já recebeu por parte de Deus, por ter recebido, agora você tem capacidade para fazer e deve fazer. É o mesmo sentido que a gente precisa entender sobre salvação. Nós não somos salvos, nós não fazemos obras ou boas obras para sermos salvos. Nós somos salvos para fazer boas obras. Então, se você ou eu, se nós não fazemos boas obras, porque talvez nós não fomos alcançados, não fomos salvos ainda. Porque aquele que é salvo tem que fazer boas obras. A mesma coisa diz respeito à misericórdia. Se nós fomos salvos, nós devemos ser misericordiosos. Se nós não estamos sendo misericordiosos, se nós não estamos sendo misericordiosos é porque talvez, ou nós não estamos compreendendo da maneira correta, é porque ainda não fomos salvos pela obra de Cristo. Esta compreensão de usar de misericórdia, porque Deus já usou de misericórdia, e agirmos assim por saber o que Deus fez por nós, por saber que somos pecadores e devemos ser misericordiosos para com o nosso próximo, porque também eles são misericordiosos, é o que a gente encontra nas próprias palavras de Jesus Cristo, em Lucas 23, versículo 34, quando naquela cruz ele havia dito ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aqui Jesus, nestas palavras, há misericórdia por parte de Jesus, porque ele olha para a condição pecaminosa daqueles homens que estavam crucificando o autor e salvador do homem. E então
pede ao Pai para que tenha misericórdia deles. Não só nas suas palavras, mas na sua própria atitude de estar naquela cruz e morrer por aquelas pessoas. Era demonstração da sua misericórdia, porque Jesus enxergava a real miséria do homem, a real miséria do ser humano. E a gente também encontra palavras muito semelhantes do primeiro mártir da igreja primitiva, que foi Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 60, quando sendo apedrejado por pessoas que estavam ali condenando a sua atitude, as suas palavras, ele então se volta para o Pai, abre os seus lábios e diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Estevão não está olhando para a dor, sofrimento, para a injustiça, até mesmo para o fato de que ele estava prestes a morrer, mas ele olha para a miséria daqueles homens cegos que estavam numa situação miserável espiritualmente falando e roga: Deus, não lhes imputes este pecado. Estevão, estando já prestes a morrer, melhor dizendo, está ali usando de misericórdia para com aquelas pessoas, está se compadecendo do estado de miséria espiritual daquelas pessoas. Portanto, irmãos, caminhando já para nós encerrarmos, nós podemos concluir entendendo aquilo que nós sempre temos feito, que há uma conexão entre a quinta bem-aventurança com a quarta, com a terceira, com a segunda e com a primeira, de que há uma relação entre misericórdia, ou ser misericordioso, com uma relação de buscar a justiça, que tem uma relação com ser manso, que tem uma relação com chorar, que tem uma relação com ser humilde. Porque humildade é reconhecer que se é pecador, como nós aprendemos. Chorar é essa atitude de lamentar por reconhecer que se é um pecador. De que ser manso é a atitude de não se irar com alguém quando este aponta o seu pecado. De que ter fome e sede de justiça é a atitude de desejar e buscar não pecar contra Deus, e que por fim misericórdia é essa atitude de carecer do perdão de Deus, como o próximo carece do nosso perdão e também do perdão de Deus. É um desenvolvimento, é algo que tem relação e que vai expandindo o que de fato é pertencer ao reino de Deus e o que de fato é ter Deus como o seu Deus. Aonde a primeira coisa é: eu entendo que sou pecador, é eu entristecer por ser pecador, é eu entender que, sendo pecador, aquilo que as pessoas falam do meu erro, do meu pecado, é algo que eu não tenho por que me irar com isso e me defender diante disso. É eu então olhar para a minha falha, o meu pecado, e desejar: Deus, eu quero pecar menos contra o Senhor, eu quero ser santo eu quero ser santo para o Senhor. E eu preciso ser misericordioso para com o meu próximo, assim como o Senhor foi e tem sido para com a minha vida. Então, para nós encerrarmos, é necessário nós aplicarmos algumas coisas para que a gente faça algo também diante do que nós aprendemos. Que nós precisamos primeiramente refletir se nós estamos compreendendo o que é ser misericordioso. Nós precisamos ser sinceros em reconhecer: Deus, eu estou perdoando meu próximo, eu estou me compadecendo daquele que está me causando tanta dor, mal. É importante fazer essa análise, porque se isso não tem acontecido,
E se você crê em Cristo Jesus, precisa acontecer. Mas talvez é preciso reconhecer que se nós talvez não estamos fazendo isso, talvez é porque também nós não ainda fomos alcançados pela misericórdia de Deus, de entender que eu sou um pecador, que Deus usou de graça e misericórdia, e que se assim foi comigo, sendo eu igual ao meu próximo, eu também preciso fazer o mesmo com ele. Então a primeira atitude é, faz aí uma reflexão, faz uma análise, pensa se você tem sido misericordioso com as pessoas, pensa se você tem perdoado as pessoas que te ofenderam, que te magoaram, te causaram tanta dor. Se você precisa talvez compreender a misericórdia de Deus na sua vida, para que assim você use de misericórdia para com o seu próximo. Mas, num certo sentido, repetindo aqui as mesmas coisas que nós já temos ponderado, não é só refletir, mas é, se eu não tenho usado de misericórdia porque eu ainda não fui alcançado pela misericórdia de Deus, então tenha Deus como o seu Deus, para que você seja alcançado pela misericórdia dele. Agora, se você tem Deus, a sua atitude depois dessa análise é você pedir perdão a Deus naquilo que você falhou, mas perdoar o seu próximo, usar de misericórdia para com ele. Então é refletir e ou ser alcançado pela misericórdia de Deus, crendo em Cristo, ou é, ao ter sido alcançado, você pedir perdão pela falha, perdoar o seu próximo e usar de misericórdia para com ele. Que Deus então te abençoe e que nós possamos colocar isso tudo em prática. Vamos orar? Pai amado, nós agradecemos por esta manhã, tua misericórdia que se renova sobre a nossa vida por causa da tua promessa, porque tu és fiel e cumpriu com esta promessa em Cristo Jesus, que subiu naquela cruz, morreu naquela cruz, que foi sepultado, mas ressuscitou e foi exaltado, está à direita do Senhor. Ó Pai, obrigado porque um dia o Senhor prometeu, cumpriu que usaria de misericórdia para conosco. E, ó Deus, de fato nós devemos reconhecer que não somos nada, somos pecadores, que merecemos o inferno, que merecemos esta vida de miséria que o pecado traz sobre a nossa vida. Mas de que, ó Deus, tudo isso muda em Cristo Jesus. E de que ao mudar, isso precisa quebrantar o nosso coração, precisa, ó Deus, nos fazer entender de maneira correta que se o Senhor assim agiu, sendo nós quem somos, ó Pai, nós devemos agir assim também para com o nosso próximo. Por isso, ó Deus, nos perdoe se nós temos sido endurecidos, se nós temos sido insensíveis porque temos nos esquecido da tua misericórdia, ou porque, ó Deus, até mesmo ainda não fomos alcançados pela tua misericórdia. Ó Pai, que Cristo Jesus possa fazer parte de cada um que está participando dessa transmissão, daqueles que, ó Deus, ainda vão assistir este vídeo, e que, ó Deus, ao Cristo fazer parte, nós possamos entender e agir de misericórdia para com o nosso próximo. Obrigado, Deus, pela tua bondade, pela vida e a obra do teu Filho Jesus Cristo, que já no início do seu ministério nos ensinou coisas tão preciosas, das quais aprendemos nesta manhã mais uma vez. Então, ó Deus, nós agradecemos e também, ó Deus, colocamos as nossas mães diante do Senhor, louvando porque quantas delas, ó Deus, com todo empenho e esforço, não nos ensinaram a tua palavra, não insistiram, ó Deus, para que nós pudéssemos conhecer o Senhor, amar o Senhor e viver para ti. Então, ó Deus, eu te louvo pela vida da minha mãe, que, ó Deus, o Senhor tanto usou para que eu pudesse te conhecer e continuar te servindo por tua graça. Agradeço, ó Deus, por todas as demais, por todas, ó Deus, que têm sido usadas por ti para abençoar a vida dos seus filhos. E
que, ó Deus, nós sejamos gratos ao Senhor, não só no dia de hoje, mas todos os dias por aquilo que elas têm sido e o Senhor tem usado na nossa vida. Oramos assim, Pai, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer a vida de cada um de vocês. Já aproveitar para também dar os parabéns aí ao Wagner, que está completando, acho que os seus quase 60. Por aí já, né? Mas Deus te abençoe nesse dia onde que comemoramos os dias das mães, mas também está sendo comemorado a sua vida, que Deus tem preservado e abençoado poderosamente. Agradeço por cada um que esteve aqui conosco, pela ajuda do pessoal que está atrás da câmera e está proporcionando a nós fazermos essa transmissão. Irmãos, eu quero lembrar para que você continue nos ajudando, compartilhando esse vídeo. Ainda nós estamos tendo dificuldade para transmitir no YouTube, mas é certo que isso ainda vai acontecer, mas a gente também tem postado, nós também estamos postando os vídeos lá no canal do YouTube. Então, acesse para que você pegue alguma coisa que não deu tempo, para que você compartilhe isso com outras pessoas e para que a gente também alcance tantas outras através desses vídeos, através da sua vida. Então, que Deus te abençoe, um bom dia a todos, feliz Dia das Mães para as que estão aqui conosco. E às 8 horas nós estaremos aí mais uma vez para louvar e aprender da palavra de Deus. Fiquem com Deus, um abraço.